Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é pesado, é sufocante. É o tipo de silêncio que aparece exatamente quando você mais precisa de uma resposta. Você ora, você pede, você insiste e nada acontece. Nenhum sinal, nenhuma direção, nenhuma resposta. Só silêncio. E talvez, se você for honesto, isso já fez você pensar uma coisa que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. Será que Deus me esqueceu? Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência? E se for exatamente o contrário? E se o silêncio de Deus for uma das formas mais profundas de Ele agir na sua vida? Existe algo que quase ninguém te explica sobre a fé. A gente cresce ouvindo que Deus responde, que Deus fala, que Deus guia, mas ninguém prepara você para quando Ele se cala. E quando isso acontece, a primeira reação não é fé, é confusão. Porque o silêncio de Deus não combina com a ideia que a gente criou sobre Ele. Você espera direção e encontra vazio. Você espera consolo e encontra distância. Você espera presença e encontra silêncio. E é nesse momento que muita gente desiste. Não porque deixou de acreditar em Deus, mas porque não consegue entender o comportamento dele. O Papa Bento XVI disse algo profundo sobre isso, que muitas vezes, na oração, experimentamos o silêncio de Deus, e isso traz uma sensação quase de abandono, como se Ele não estivesse ouvindo, como se Ele não estivesse respondendo. Mas esse silêncio não é rejeição, é convite, convite para subir com Ele. Porque talvez o problema não seja o silêncio, talvez seja o que você espera encontrar nele. Se o silêncio de Deus fosse ausência, então algumas das maiores histórias da Bíblia não existiriam. Jesus, no momento mais intenso da sua vida, também enfrentou o silêncio. No jardim do Getsêmani, ele ora, ele pede, ele suplica. Mas o céu não responde com palavras, o céu responde com silêncio, e isso muda tudo, porque mostra que o silêncio não é a ausência de Deus. Em Mateus 15, uma mulher desesperada se aproxima de Jesus. Ela clama, ela insiste, ela implora, e o texto diz algo chocante. Jesus não respondeu palavra, silêncio, mas aquele silêncio não era rejeição, era processo, era amadurecimento. Era preparação, porque a fé dela precisava crescer além da resposta imediata. E talvez isso também esteja acontecendo com você. Existe um nível de fé que só nasce quando Deus não responde. O silêncio de Deus não é um vazio sem sentido. Ele produz algo, ele constrói algo, ele transforma algo, mas não do lado de fora, dentro de você. Santo Agostinho disse, Deus cala-se, mas o silêncio dele é por amor. Isso muda tudo, porque significa que o silêncio não é descaso, é cuidado, é intenção, é estratégia. O Padre Pio ensinava, o santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus. Talvez Deus não esteja falando menos. Talvez você esteja ouvindo demais outras coisas. E talvez o silêncio não seja Deus distante, mas Deus limpando o ruído. Existe uma coisa difícil de admitir. Muitas vezes, a gente não quer Deus, a gente quer respostas, a gente quer solução, a gente quer alívio, mas Deus não é um meio, Ele é o fim. O cardeal Newman disse, quanto mais perto estamos do Espírito Santo, mais silenciosos ficamos, porque o silêncio é onde as máscaras caem, é onde as distrações acabam, é onde só resta você e Deus. Isso assusta, porque ali não existe mais distração, só verdade. E talvez, se Deus falasse o tempo todo, você nunca ficaria tempo suficiente para ser transformado. A Bíblia diz, bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Esperar já é difícil, esperar em silêncio
É ainda mais, mas é nesse espaço que Deus trabalha. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Há silêncios que doem, como ecos de orações não ditas, onde Deus costura a força nas feridas invisíveis. E talvez é exatamente isso que está acontecendo com você agora, porque Deus não trabalha só no que você vê. Ele trabalha principalmente no que você ainda não percebe. O maior perigo do silêncio não é o silêncio em si, é a interpretação errada dele. Quando você acha que Deus te abandonou, você se afasta. Quando você acha que ele não se importa, você para de buscar. Quando você acha que acabou, você desiste antes do tempo. Mas e se o silêncio for exatamente o momento em que você está sendo preparado para algo maior? Talvez isso não seja abandono, talvez seja processo. E agora, diante do silêncio, você vai se afastar ou vai permanecer?